que já tá indo. Então, em minha concepção, o grafite é uma das expressões atuais, sabe, de grande expressão, né, no mundo. Brasileiros, por exemplo, está saindo muito bem naquela hora, o caso dos gêmeos, né? Acabei de ver agora em Roterdã, um tipo de grafite desse pessoal que eles fizeram pela interferência de arte brasileira. Então o grafite brasileiro está muito bem, né? Aqui em Goiás, por exemplo, tem um caboclo, né? Acho que é caboclo, também um grafiteiro. Então a nova geração de grafite em Goiás está seguindo bem a onda, a voga do grafite internacional, que não questiona, mas enfeita muito bem. Nonato, e quais são assim, os temas privilegiados no grafite, principalmente aqui no Brasil e em Goiás? Bom, no início, eram temas muito subjetivos, né? Por exemplo, tem coisas que é do lado muito pessoal, mas ele acaba enveredando por anseios sociais, né? Por questões... Por exemplo, só para abrir um parênteses sobre entre grafite e pichação. Isso é uma das questões que eu acho que é muito pertinente para que a gente diz. A pichação, ela seria o underground, o grafite mais primitivo, o grafite mais maldito, né? Esse, por exemplo, que tem sido combatido pela tal lei, né? Porque agora eles estão criando uma lei lá no Congresso, não sei se já foi aprovado ou não, mas eles estão criando uma lei para separar o grafiteiro do pichador. E isso é bom, né? Porque de uma certa forma as pessoas que... o grafiteiro, de fato, ele preocupa com a estética. O pichador, ele preocupa muito mais exatamente com o seu lado interno, a sua revolta, e não está muito bem, não está muito preocupado exatamente com a questão da estética. Uma das questões que deixou uma história do pichador, dos pichadores, foi numa dessas penúltimas bienais de São Paulo, aí, acho que foi na penúltima bienal, que o artista mais importante da Bienal, que ficou mais importante, tanto que as bienais estão muito em desuso, né? A Bienal na década de 80, 90 foi muito em evidência, mas no momento vive de escândalozinhos, como foi o escândalo dessa penúltima Bienal. Foi uma pessoa que foi lá e pichou o pavilhão do Niemeyer, e foi a artista mais importante, digamos, foi o artista que mais saiu divulgado naquela Bienal. Aí, isso cria-se essa antitese também da questão da estética. Tanto é que no Congresso, como eu falei, eles estão separando o joio do trigo, estão tentando criar uma lei para que facilite a vida do grafiteiro estético, daquele que se diz grafiteiro, mas são meros pichadores. Agora, quanto ao tema, como você disse, Natália, o tema, ele, por mais subjetivo que seja, ele é um tema de tribo, ele é um tema que fala sobre vontade de transformar, sobre questões que não, às vezes, estão ajustadas ou não estão sendo observadas na vida contemporânea. E esse talvez seja o papel do grafite, né? Uma das frases de André Breton que eu cito, que ele fala o seguinte: um dos objetivos da arte é propor um insulto contra a rotina, retificar a lei e a ordem, né? E o grafite parece que ele tem isso, ele retifica certas coisas, tanto é que ele está retificando a lei lá no Congresso. Em relação às suas obras, qual é a relação da modernidade com o seu trabalho? Pois é, a modernidade que parece que começou lá em Giotto, né? Quando Giotto acabou com aquela expressão, a maneira grega que dizia, ou o lado bizantino, né? Eu já visitei uma das melhores igrejas de Bizâncio no deserto ao lado de Israel, entre Israel e Egito. Tem algumas igrejas muito antigas por lá. Eu fui visitar esse bizantino a fundo. Bom, mas o que eu quero dizer é que Giotto veio, já era moderno quando ele acabou justamente com essa maneira bizantina. E no moderno, existe o pós-moderno, existe o pós-humano, existe o contemporâneo, existem as vanguardas, enfim, existe um punhado de coisas por aí. Mas, já que você disse sobre modernidade, por exemplo, eu acho que o meu trabalho na modernidade, ou esse trabalho meu na modernidade, ele não tem nada exatamente de excepcional e de novo. Ele é uma autofagia, ele fala do que já foi feito. Afinal de contas, a arte, ela não existe nada de novo, né? Ela já foi lá todas as peripécias, né?
A morte já foi utilizada com o grupo dos ativistas de Viena, com a palavra abeda já foi utilizada com Manzoni, né, quando ele é um exponente da arte povera italiana, né, chamada arte povera. Ele fez as suas necessidades numa latinha, ele embalou essa latinha e hoje essas merdas valem alguns milhões de dólares e assim por diante. Então tudo já foi utilizado. Então o meu trabalho, ele apenas é alguma coisa nesse amálgama, nada excepcional, mas com muita paixão, né? Então na modernidade eu acho que eu não tenho nenhuma intenção, digamos, de revolucionar nada, tudo já foi revolucionado. Só para citar um parênteses, por exemplo, vejam vocês a questão do World Trade Center, em termos de imagem, que choca, né? Se eu disse isso há algum tempo atrás, e volto a repetir até com certa irresponsabilidade, mas se os artistas ou as pessoas que de uma certa forma entraram naqueles aviões tivessem, né, diziam que iriam fazer um happening, uma exposição, uma manifestação artística, seria o último grito da vanguarda. Tirando todo o sentimentalismo, é uma das imagens mais chocantes que o mundo viu. Eu nunca mais assisti filme de Arrasa Quarteirão. O cinema acabou para mim depois daquilo, né? Foi muito realismo, muito grande. A última imagem que me chocou, que eu acho que teve similitude, foi similar, foi o tsunami no Japão. Mas aquela imagem acabou com todos os filmes da Arrasa Quarteirão, que eu gostei, mas não assisti muito mais. Depois do 11 de setembro, que eu assisti ao vivo, né? Eu estava sentado numa cama no meu ateliê lá de Atenas e eu que assisti aquilo ao vivo quando o primeiro avião enterrou na torre. Depois veio o segundo, quer dizer, o segundo a gente assistiu ao vivo. Então, um repórter da televisão grega, com muita pertinência, falou: minha gente, amanhã, a partir de amanhã, o mundo não será mais o mesmo. Então, esse camarada, imediatamente, já estava prevendo certas... a guinada, a diferença que o mundo iria vir. Então, eu não tenho, voltando à questão da modernidade, eu não tenho nenhuma intenção de acrescentar nada de novo. Eu tenho um compromisso para comigo de expor as minhas emoções, e muitas vezes elas são clássicas, muitas vezes elas são, elas bifurcam em algumas coisas já prontas. Eu apenas tento refazer isso à minha maneira mais original, pessoal. Em relação à cidade de Goiânia, como que Goiânia se posiciona, né, na questão do grafite em relação ao resto do país? Olha, Goiânia hoje está cheia de grafite, né? Eu vejo até com uma certa reserva quando muitas pessoas que escrevem sobre grafite aqui em Goiás, eles não se situam a história recente de quem introduziu o grafite aqui, no caso, né, como a gente já disse, do pincel atômico. Muita gente acha que o grafite goiano não tem mãe nem pai. Não quer dizer exatamente que nós somos os mães ou os pais desse grafite, mas de uma certa forma a gente trouxe essa consciência do métier para o estado de Goiás de uma maneira mais acentuada. Agora, Goiânia está muito bonita, está muito bem grafitada, tem muitas coisas. Por exemplo, eu fiz um mural lá na Independência com a Botafogo, que era justamente nós fizemos umas pontes por lá, que virou o livro do PX, né? O PX, inclusive, escreveu um livro chamado A Ponte para a Arte. Segundo ele, era no sentido de apontar para a arte e a ponte, já que nós pintamos 9 pontes por lá. Somos 9 pessoas que pintou as pontes por lá. Depois o PX escreveu um livro. E aquilo ali é uma arte urbana. Aquilo ali é alguma coisa, por exemplo, que eu costumo dizer que é um muralismo. Eu, como sou um adepto, um admirador do muralismo mexicano, principalmente de Rivera, de Orozco, então, desses grandes expressão do muralismo mexicano que fez com que a história da América Latina se tornasse muito importante na história universal, que é o muralismo. Então, o meu grafite que eu fiz, que hoje em dia, esses grafites, ou essa ponte que nós temos, que está inserido também na questão da arte urbana, ele tenta também dizer sobre o muralismo. Ele é um trabalho feito na asepsia mais, digamos, tradicional, que foi feito de pincel, tinta, e a gente não usou o spray para fazer tudo aquilo. Então o grafite pode ser usado tanto com spray, como pode ser usado no pincel, enfim, qualquer coisa que interfira na retina urbana.
Muito obrigada, Nonato, pela sua entrevista, tá? E só para lembrar a presença da Juliette do Israel aqui hoje com a gente, né? Para estar contribuindo aí para nossa entrevista, tá? Muito obrigada. Um prazer, obrigadão. Obrigada.